Peregrino, de John Bunyan. Capítulo 5. O cristão seguiu até a casa do intérprete, onde bateu várias vezes. Por fim, alguém atendeu a porta e perguntou quem ele era. Nota de rodapé, intérprete. O cristão chega à casa do intérprete, que representa o Espírito do Senhor, que ensina aos seus. Cristão então fala: sou um viajante e fui instruído por alguém conhecido pelo dono desta casa a bater aqui e falar com ele, para que possa me ajudar. Portanto, eu gostaria de falar com o senhor da casa. Então, o servo que atendera a porta foi chamar o senhor da casa, que após alguns breves momentos veio até o cristão e perguntou-lhe o que desejava. Nota de rodapé. Os cristãos geralmente vão consultar-se com homens ao invés de buscar ao Senhor, o que além de um grande erro também é uma tolice. Fim da nota de rodapé. Senhor, disse o cristão, sou um homem que veio da cidade da destruição e me dirijo para o Monte Sião. Fui informado pelo homem que fica à porta, na entrada deste caminho, que se eu batesse aqui e o chamasse, você me mostraria coisas boas e úteis para ajudar-me durante a minha jornada. Entre, disse o intérprete, vou mostrar coisas que lhe serão úteis. E assim, ordenou ao seu servo que acendesse uma vela e disse ao cristão para segui-lo. Nota de rodapé. Quão amoroso é o Espírito de Deus para com os pobres e miseráveis pecadores. Fim da nota de rodapé. Chegando a uma sala reservada, o intérprete ordenou ao servo que abrisse uma porta. E quando ele abriu, o cristão viu o quadro de um homem, solene e majestoso, pendurado na parede. O quadro se mostrava assim: olhos erguidos aos céus, o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade escrita em seus lábios, dando as costas ao mundo e ele em pé, como se argumentasse com os homens e com uma coroa de ouro que pendia de sua cabeça. O que significa isso? Perguntou o cristão. O intérprete lhe respondeu: o homem no quadro é um dos milhares. Ele pode, como disse o apóstolo Paulo, gerar filhos espirituais, entrar em trabalho de parto por eles e cuidar deles quando nascerem. Esta é a razão de estar com os olhos levantados para o céu. O melhor dos livros em suas mãos e a lei da verdade em seus lábios. É para mostrar que o trabalho dele é conhecer e revelar as coisas obscuras aos pecadores, e por isso ele está em pé, como se falasse com os homens para convencê-los. O mundo atrás de si e a coroa pendente de sua cabeça significam que, desprezando as coisas deste mundo, por amor daquele que é o seu mestre, com certeza receberá sua recompensa em glória no mundo vindouro. Agora, ouça com atenção. Eu lhe mostrei primeiramente este quadro porque o homem mostrado nele é a única pessoa, no lugar para onde você vai, que está autorizada pelo Senhor a servir-lhe de guia nos lugares difíceis que você venha encontrar pelo caminho. Guarde bem o que lhe mostrei e tudo o que eu lhe disse, pois pode acontecer que durante a jornada você encontre alguma pessoa que finja querer ajudá-lo e queira, na verdade, levá-lo ao caminho da morte. Nota de rodapé. Esta é a verdadeira aparência de um ministro do Evangelho, a quem o Espírito do Senhor chamou e qualificou para pregar o Evangelho eterno. Ele é alguém que despreza o mundo, está morto para seus prazeres e suas alegrias. Seu objetivo principal é exaltar e glorificar ao Senhor Jesus e seu sangue expiatório. A justificação dos nossos pecados é a única salvação, para quem a maior das glórias é trazer pecadores a Cristo, mostrando a eles que somente Jesus é o único caminho e o único capaz de nos edificar santos nele. Existem alguns que declaram fazer isso, mas na verdade desencaminham os pecadores e levam a crer para a sua justificação pessoal. Sobre estes, o Espírito do Senhor nos adverte para que tenhamos cuidado, porque no princípio eles ensinam as almas perdidas a amar e honrar grandemente a luta e a fé no Senhor. Também a zelar por sua honra e glória e pela salvação de almas, para depois modificarem seu discurso. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Marcos 4:24. Fim da nota de rodapé. Tomando-o pela mão, o intérprete levou-o a uma sala maior, que estava cheia de poeira, porque nunca havia sido limpa. Após examiná-la, o intérprete chamou um servo para limpá-la. Quando ele começou a varrer, levantou-se uma nuvem de poeira, tão grande que o cristão começou a sufocar-se quase que imediatamente. O intérprete chamou uma empregada que estava por ali e lhe pediu: traga um pouco de água aqui e borrife pela sala. Ela trouxe a água, escovou e limpou a sala com alegria.
O que significa isso? Perguntou o cristão. O intérprete então respondeu: esta sala representa o coração de um homem que nunca foi santificado pela graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e as impurezas que contaminaram completamente o homem. A nuvem de pó que se levantou logo no início é a lei. A água espalhada no chão é o Evangelho. Assim que o servo começou a limpar a sala, você notou que uma nuvem de poeira se levantou e cobriu toda a sala, e o servo já não conseguia mais limpá-la, tanto que você começou a se asfixiar com pó. Isso é para mostrar-lhe que a lei terrena, ao invés de limpar pelo seu trabalho o coração do homem do pecado, ela revive o pecado, fortalece-o e faz com que cresça em sua alma. Mesmo quando denuncia e proíbe o pecado, a lei não concede poder para subjugá-lo. Depois, você viu quando a mulher espalhou água pelo chão, o qual ela limpou com grande alegria. Isto é para mostrar-lhe que, quando o Evangelho chega ao coração, sob a forma de doces e preciosas influências, acontece o que você viu a água fazer. O Evangelho, assim como a água fez com a poeira, deixa o pecado subjugado e vencido. A alma se torna limpa através da fé e, consequentemente, fica apropriada para se transformar em morada do Rei da Glória. Nota de rodapé. Agora, ao julgar pelo que leu, você sabe se está debaixo da lei ou debaixo do Evangelho? Já se encontrou em uma situação como a qual foi descrita? Da lei, já se sentiu seus prazeres e a corrupção irritarem você, ou sentiu o pecado crescendo dentro de você pelo domínio dos desejos carnais, trabalhando de todas as formas para dominá-lo? Pois, sem a lei, o pecado está morto. Romanos 7:8. A aplicação da lei para sua consciência torna o pecado tão vivo que todas as antigas esperanças de ser justificado morrem pela sua obediência a essa mesma lei? Se não, você ainda está morto em pecado e preso às esperanças legalistas e à vã segurança do Evangelho. Mas se pela lei você está morto, como o Evangelho trará até você sua influência santificadora, confortadora e renovadora? É isto que faz o sangue de Cristo e sua justificação preciosa para a sua alma e concede pela fé a vitória que vence a lei, o pecado e a morte? Se esta é a verdade, continue por este caminho e alegre-se. Fim da nota de rodapé. Então o intérprete o tomou pela mão e levou até outra sala, desta vez pequena, onde duas crianças estavam assentadas, cada uma delas em sua própria cadeira. O nome da mais velha era Paixão e a da outra, Paciência. Paixão parecia estar muito descontente, enquanto Paciência estava muito quieta. O cristão perguntou: qual a razão da Paixão estar tão descontente? E o intérprete o respondeu: o responsável por eles resolveu esperar e lhes dar seus melhores pertences até o começo do próximo ano. Mas Paixão quer tudo agora, e Paciência espera tranquila. Eu vi alguém que se aproximou e trouxe uma bolsa com um tesouro até Paixão, lançando-o aos seus pés. Ela se alegou com o que havia dentro e riu-se, debochando de Paciência. Eu observei ainda, por mais um tempo, e todos os presentes que Paixão recebeu se desmancharam, não restando nada além de trapos. O cristão então disse ao intérprete: preciso que você me explique tudo isso. A figura desses dois meninos representa o seguinte: Paixão é o amor do homem por este mundo e Paciência o amor pelo mundo que há de vir. Ouça bem, Paixão tem tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. Como os homens deste mundo, Paixão precisa de tudo instantaneamente. Não pode esperar pelo que tem para receber até o próximo ano, que significa um mundo que ainda virá. O ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, tem mais influência sobre ele do que todos os testemunhos divinos sobre o que existe no mundo que está por vir. Dessa maneira, você pôde ver que as riquezas dele se foram rapidamente, não restando nada além de trapos. Assim acontecerá com tais homens no final deste mundo. Nota de rodapé. Os homens carnais não buscam nada além de satisfazer os seus desejos. O final disso é a perda de todas as coisas e a destruição de suas almas. Mas o justo viverá pela fé em Jesus Cristo, pela esperança das coisas que hão de vir. E o seu fim será glorioso, porque receberão a recompensa de sua fé, a salvação de sua alma e a alegria sem fim por Jesus em sua glória, no tempo da restituição de todas as coisas. Fim da nota de rodapé. Assim, disse o cristão, agora compreendo que Paciência foi mais sábio por duas razões. Em primeiro lugar, porque preferiu esperar por coisas melhores. Em segundo lugar, porque ele terá sua glória, enquanto ao outro lhe sobraram apenas trapos. E além disso, disse o intérprete, você pode acrescentar mais uma coisa.
ele foi mais sábio. A glória do mundo vindouro nunca terá fim, mas a deste mundo acaba-se repentinamente. Paixão não estava certo ao rir de Paciência apenas porque havia conseguido primeiro o que desejava. Se fosse assim, Paciência teria que rir-se dele, porque esperando mais tempo irá receber o melhor. O primeiro dará seu lugar ao último, porque este tem o tempo certo de chegar. Porém, o último não cedeu seu lugar a ninguém, porque não há quem o suceda. Quem, portanto, recebe antes de todos a sua parte, encontra tempo para gastá-la. E, para quem recebe por último, sua parte permanecerá para sempre. Por isso foi dito ao rico: lembre-se que em sua vida você só recebeu coisas boas, enquanto Lázaro só recebeu coisas ruins. Agora, porém, ele está sendo confortado e você está em sofrimento. Cristão então disse: agora eu compreendo melhor que o melhor não é desejar o imediato, e sim esperar pelo que há de vir. Você disse uma grande verdade, afirmou o intérprete, porque fixamos nossos olhos naquilo que se vê, e sim no que não se pode ver. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é assim que acontece. As coisas do mundo presente e o nosso apetite carnal são como vizinhos um do outro, logo se aproximam. Já as coisas do mundo que está por vir e o mundo carnal são como estranhos, não se relacionam entre si. Por isso, o primeiro se esvai repentinamente e o segundo dura para sempre. A distância entre um e outro nunca se acabará. Nota de rodapé. Observe a importância e a gloriosa fé que permite que a alma faça uma avaliação apropriada, atribuindo valores adequados às coisas, e através de noções de tempo e da razão, fixa seus olhos na glória e eternidade. Este é o caráter apropriado de toda alma nascida de novo. O justo viverá da fé. Esta é a vida nos céus, acima da terra. Fim da nota de rodapé. O meu sonho continuava, e vi o intérprete conduzir o cristão pela mão até um lugar onde ardia uma fogueira junto ao muro. Havia alguém de pé, e que constantemente jogava muita água sobre a fogueira, tentando apagá-la. A chama, todavia, aumentava. Cada vez mais e mais forte se tornava o seu calor. O cristão perguntou: o que significa isso? Ao que o intérprete respondeu: esse é o fogo da obra da graça trabalhando nos corações. Aquele que jogava água tentando apagar a fogueira é o diabo. E como você percebeu, o fogo, ao invés de apagar, ficou ainda mais forte e mais quente. Você precisa saber a razão disso acontecer. Venha comigo e veja. O intérprete, juntamente com o cristão, deu a volta e chegou na parte de trás do muro. Lá estava um homem que segurava um vaso cheio de óleo em suas mãos e com ele continuamente alimentava o fogo. Nota de rodapé. Algumas pessoas nunca estiveram na parte de trás do muro e por isso não sabem como a obra da graça é mantida na alma do homem por Cristo e atribuem isso a outras coisas, tais como serem pessoas fervorosas e outras coisas mais que o seu orgulho e vã imaginação possam pensar. Por esta razão, eles afirmam em sua ignorância que a obra da graça pode não servir para nada e o alvo, a graça de Cristo, pode perecer. Mas eles erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder do amor de Cristo e sua graça para com os pecadores. Fim da nota de rodapé. E o que isso quer dizer? Perguntou o cristão. O intérprete o respondeu: esse homem é Jesus, que através do óleo sustenta continuamente o trabalho iniciado no coração do homem, o que significa que, não importa o que o diabo possa fazer, as almas dessas pessoas ainda experimentam a graça de Deus. E o que você viu o homem fazer para manter o fogo aceso é para ensinar-lhe que é difícil, para quem está sendo tentado, enxergar como funciona a graça que sustenta a alma. Nota de rodapé. Portanto, o pecador que é alvo da graça não crê que alguém lhe ajude a manter estas obras em seu coração. Não, é claro que Mr. Bunyan não era armênio. Ele não imputava aquela glória ao poder e à obra do homem, mas unicamente ao Senhor, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio, a continuação e o fim da obra no coração do pecador, e sua obra nunca vai se extinguir, pois ainda que a água de Satanás seja mais poderosa do que o fogo, o óleo que Cristo derrama e a sua graça mantém o fogo ardendo. Pecador, creia, louve e alegre-se com o seu Senhor, que por seu amor infinito nos deu a eterna salvação. Fim da nota de rodapé. E também vi o intérprete conduzi-lo a um lugar agradável, onde havia um majestoso castelo, de grande beleza e cuja visão deixou o cristão muito contente. Havia também, na parte alta do castelo, pessoas caminhando, e todas elas estavam vestidas de ouro. Posso entrar no castelo?
perguntou o cristão. O intérprete o encaminhou na direção do castelo e daquele lado podia ver, de pé, em frente à porta, um grupo de homens, todos desejosos de entrar, mas ninguém ousava fazê-lo. Havia também um homem assentado a uma pequena distância, ao lado de uma mesa. Nessa mesa havia um livro e diante dele um tinteiro para escrever os nomes daqueles que deveriam entrar. Eles podiam ver, igualmente de pé, homens usando armaduras que vigiavam a entrada da porta, decididos a ferir e atormentar os que tentassem entrar. O cristão estava atônito. Por fim, quando cada homem começou a recuar com medo dos que estavam de armadura, um cristão viu um homem de aparência corajosa chegar-se perto do homem que escrevia à mesa, dizendo: "Escreva o meu nome, Senhor." Assim que o homem escreveu seu nome, ele colocou seu elmo e desembaiou a espada, e lançou-se em direção à porta e aos homens que a vigiavam. Estes se atiraram sobre ele com fúria mortal, mas o homem, não de todo enfraquecido, continuava se defendendo e golpeando ferozmente. Depois de se ferir, desferindo e recebendo muitos golpes daqueles que tentavam impedi-lo de entrar, ele conseguiu abrir caminho entre eles e apressou-se em direção ao palácio, onde todos os que entravam e até mesmo os que caminhavam na parte alta podiam ouvir uma voz muito agradável que dizia: "Venha e entre para receber glória eterna ao que vencer." Nota de rodapé. Nós passamos por muitas tribulações até alcançar o reino de Deus. Fim da nota de rodapé. E quando ele entrou, lhe deram roupas, como as dos que caminhavam. Vendo isso, o cristão sorriu e disse: "Eu acho que sei o que isso quer dizer." Nota de rodapé. É este espírito e esta disposição que deve ter uma alma determinada a vencer em Cristo e alegrar-se em seu reino de glória. Apesar de toda a oposição encontrada, ele corajosamente abriu seu caminho e apressou-se para alcançar o prêmio por responder ao chamado de Deus em Cristo Jesus. Ele não se contentou com uns poucos desejos ou vãs esperanças, mas pelo reino dos céus sofreu violência e com violência o tomou a força. Mateus 11:12. Fim da nota de rodapé. "Agora", disse o cristão, "deixe-me ir até lá." "Não vá, fique", disse o intérprete. "Existem algumas coisas que ainda tenho que lhe mostrar. Depois, então, você poderá seguir o seu caminho." Assim, o intérprete o conduziu mais uma vez a outro lugar, só que agora até um quarto muito escuro, onde um homem estava sentado, preso dentro de uma jaula de ferro. O homem, para quem observava, parecia um louco. Os olhos baixos fitavam o chão, as mãos unidas em prece, gemendo como se o coração fosse parar. O cristão perguntou o que significava aquilo, e o intérprete o instruiu a perguntar ao homem: "Quem é você?" O homem respondeu: "Eu já não sou mais o que fui um dia." "E como você era antes disso?" "Eu já fui, aos meus olhos, e aos olhos de outros também, um próspero e honrado professor." Nota de rodapé. O Espírito Santo nos avisa através dos tristes exemplos de outras pessoas. Por isso, ele coloca diante de nós, por intermédio das Escrituras, as terríveis coisas que aconteceram com o professor e que podem nos colocar em perigo também. Sejamos humildes e obedientes. Oremos ao Senhor para que Ele nos mantenha longe deste caminho de perdição. Que mudança terrível! Trema ao pensar nisso. Levante-se pela fé e não seja pretensioso, mas tema diante disso. Fim da nota de rodapé. Eu já fui aos meus olhos e aos olhos dos outros também um próspero e honrado professor. E uma vez também estive, ou eu pensava que estava, a caminho da cidade celestial. E cheguei mesmo a me alegrar ao pensar que iria naquela direção. Nota de rodapé. Professores sonhadores, tenham cuidado. Vejam até onde este homem chegou, o que pensava de si mesmo e o que os outros pensavam a respeito dele. Sim, ele se orgulhava muito de quem era e de seus pensamentos de chegar até o céu, mas agora o desespero tomava conta dele. Devemos ser sóbrios e obedecer. Fim da nota de rodapé. Mas o que faz agora? Perguntou o cristão. Agora sou um homem sem esperança, preso aqui nesta jaula de ferro, e não posso sair. Oh, eu não posso sair. Nota de rodapé. Nem mesmo às portas do inferno alguém pode estar em um estado tão horrível. Fim da nota de rodapé. O que o deixou nessas condições? Questionou o cristão. Deixei de obedecer e de ser sóbrio. Permiti que as paixões e a minha luxúria caíssem sobre mim.
pequei contra a luz da palavra e contra a bondade de Deus. Eu entristeci o Espírito Santo e ele se foi. Tentei o diabo e ele veio ao meu encontro. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Meu coração está tão endurecido que não posso mais arrepender-me. Nota de rodapé. Um aviso temível aos que se consideram professores. Estejam atentos e não se esqueçam do valor do Deus da verdade e da verdade de Deus. Deus é um Deus zeloso de sua honra e sua glória. Sim, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Fim da nota de rodapé. Perguntou então o cristão ao intérprete: não há mais esperança para um homem como esse? Pergunte a ele, respondeu o intérprete. Não há nada que você possa fazer além de ficar trancado nessa jaula sem esperança? Não, mais nada. Por que não? O filho daquele que é bendito é muito piedoso. Eu o crucifiquei outra vez. Eu desprezei sua pessoa e a sua justiça. Eu considerei seu sangue como algo profano. Fiz tudo isso fora do espírito da graça. Portanto, eu mesmo me lancei fora das suas promessas e nada mais me restou além de uma fé aterrorizante e o medo mortal do julgamento que certamente terei. Uma feroz indignação que me devora como um adversário. Nota de rodapé. É extremamente difícil traçar uma linha entre não encorajar o pecador ou desencorajar um pecador de coração quebrantado a respeito da convidativa graça de Cristo. Muitos já escreveram as mesmas coisas ruins sobre si mesmos, como o homem contou aqui, mas esses não tinham sabedoria própria. Uma visão do pecado, um sentimento de culpa, a tristeza pelo pecado, o desejo de ser salvo por Jesus de todos os seus pecados e da ira vindoura mostram verdadeiramente as obras da graça de Cristo no coração. Fim da nota de rodapé. Então o cristão o questionou: mas como você se colocou nesta situação? Por causa dos desejos, dos prazeres e das riquezas deste mundo e os divertimentos com os quais eu prometi deleitar-me. Hoje, na condição em que me encontro, essas coisas só fazem atormentar-me e correr-me como se eu fosse um verme incandescente e estivesse algum outro roendo as minhas entranhas. Você não pode arrepender-se e retornar ao caminho da cidade celestial? Deus não me permite arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Ele mesmo me colocou nesta jaula e nenhum homem no mundo pode me tirar daqui. Ó eternidade, eternidade, como lutarei contra a miséria que me espera na eternidade? Lembre-se sempre da miséria deste homem como um aviso permanente para a sua vida, falou-lhe o intérprete. Bem, falou o cristão, isso foi sem dúvida apavorante. Que Deus me ajude a ser sóbrio, a obedecer e a orar para que eu possa estar prevenido contra a causa desta miséria. Senhor, já não é tempo de eu seguir meu caminho? Nota de rodapé. Leitor, você precisa fazer esta oração constantemente. Você vive em um corpo carnal, cheio de pecado, que possui o pior e mais maldoso coração, vivendo exposto às armadilhas do mundo e aos planos de Satanás. Por que o cristão tem tanta pressa? Pobre alma, ele ainda carrega o fardo de seus pecados sobre os ombros. Por isso ele tem tanta pressa de seguir o caminho. Ele deseja alcançar logo a cruz e ser liberto deste peso. Mas primeiro o Espírito Santo tem muitas coisas para lhe mostrar que lhe serão proveitosas mais adiante. Aquele que crê não se apressará. Isaías 28:16. Deus tem um tempo determinado para confortar o seu povo com certeza de amor perdoador. Até chegar esse tempo, o Espírito Santo nos guiará passo a passo, mostrando uma coisa de cada vez até que chegue a plenitude dos tempos. Receba o conforto de Deus quando estiver andando nos caminhos deles. O justo viverá da fé. Fim da nota de rodapé. O intérprete então respondeu ao cristão: espere só mais um pouco. Ainda existe mais uma coisa que preciso lhe mostrar. Depois disso, poderá seguir seu caminho. Mais uma vez, o intérprete tomou o cristão pela mão e o conduziu a um quarto onde havia um homem que se levantava da cama. E enquanto vestia suas roupas, ele se balançava e tremia. O cristão perguntou: por que ele está tremendo? O intérprete ordenou ao homem que lhe contasse a razão de estar daquela maneira. Assim, o homem começou a contar. Esta noite, eu estava dormindo e sonhei que diante de mim os céus estavam escuros como a noite.
Trovões e relâmpagos cortavam o firmamento de forma tão assustadora que entrei em agonia. Olhei para cima e vi as nuvens suspensas no céu de forma muito estranha. Ouvi então um som muito forte, como de trombetas vindo do alto, e vi um homem assentado sobre uma nuvem, cercado pelas miríades do céu. Ele tinha aparência de fogo ardente e todo o céu era uma chama ardente. E ouvi uma voz dizendo: Levantem-se os mortos e apresentem-se para o julgamento. Com isso, as pedras se moveram, abrindo os túmulos e os mortos que estavam dentro deles, e eles saíram de lá. Alguns deles pareciam felizes e olhavam para o céu, enquanto outros procuravam se esconder em cavernas debaixo das montanhas. O homem que estava sentado na nuvem abriu o livro e ordenou que o mundo se aproximasse, a uma distância segura entre ambos, pois um fogo intenso saía dele. Assim como a uma distância adequada entre o juiz e os prisioneiros que aguardam o julgamento nas barras de um tribunal. Ouvi ser anunciado aos que estavam com ele nas nuvens: Ajuntem o joio e os restolhos e lance-os no lago de fogo ardente. Então, próximo do lugar onde eu estava em pé, abriu-se um enorme e profundo abismo de onde saía fumaça, se viam brasas ardentes e se ouviam sons terríveis. Também ouvi ser dito aos que estavam com ele nas nuvens: Recolham o meu trigo e tragam-no para o meu celeiro. Com estas palavras, vi muitos erguerem os olhos para o céu e serem levados para as nuvens, mas eu fui deixado para trás. Busquei um lugar onde pudesse me esconder, mas não consegui, porque os olhos do homem que estava sentado na nuvem continuavam sobre mim. Todos os meus pecados vinham à minha lembrança, e minha consciência me acusava de todas as formas. Depois disso, acordei do meu sonho. O cristão então perguntou ao homem: Mas o que nessa visão o deixou tão aterrorizado? Eu pensei que o dia do julgamento havia chegado e eu não estava preparado. Isso me assustou mais do que milhares de anjos que estavam reunidos nas nuvens, ou de ter sido deixado para trás, ou ainda mais do que o abismo do inferno que abriu sua boca próximo de mim. A minha consciência me acusava, e como eu pensava, o juiz mantinha seus olhos fixos em mim, enquanto seu rosto mostrava indignação. Nota de rodapé. A consciência do homem natural está sempre alarmada e aterrorizada quando não tem convicção espiritual. Porém, tais medos e terrores são postos de lado e não têm lugar na verdadeira conversão. Fim da nota de rodapé. O intérprete disse ao cristão: Você está levando em conta todas estas coisas? Cristão: Sim, e elas me trazem ao mesmo tempo medo e esperança. Nota de rodapé. Onde existe a esperança do Evangelho, existe também o temor a Deus, pois ambos são necessários e são igualmente graças concedidas pelo Espírito Santo. O medo nos torna cautelosos e a esperança nos anima. Fim da nota de rodapé. Então o intérprete disse ao cristão: Você deve manter o que viu em sua mente, de modo que seja como um cajado que o traga sempre de volta ao caminho pelo qual deverá seguir. Assim, o cristão começou a arrumar suas coisas para continuar sua jornada. O intérprete lhe disse antes que partisse: O Consolador esteja com você, bom cristão, para guiá-lo no caminho que o levará até a cidade celestial. O cristão seguiu seu caminho dizendo: Aqui eu pude ver várias coisas raras e proveitosas, coisas assustadoras e outras prazerosas, coisas que me tornaram firme, as quais eu começo a assumir e aceitar. Em compreendê-las, quero pensar. Onde quer que elas mostrem que eu deva ir, permita-me agradecer, ó bom amigo intérprete, antes de partir.